Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula. Já falamos sobre divisão proporcional dos valores, notação musical. Hoje nós vamos começar um pouquinho a entender como é que a gente lê a partitura. A gente vai começar a falar sobre compassos, o que é compassos, quais os primeiros compassos simples que a gente vai aprender. Existem vários, compasso simples, compasso composto, mas eu vou começar com os compassos simples. Compasso geralmente é aquela formulazinha colocada lá no início da partitura, da pauta. Parece uma fração, né? Para quem entende de matemática, que parecendo uma fração, né? 4/4 lá na frente. Não deixa de ser. Lembra um pouco a fração, a função dela. Mas não é exatamente uma fração. Cada número daquele ali representa alguma coisa. Na aula 2, nós falamos um pouquinho sobre essa divisão proporcional dos valores. O que significa cada um. Eu vou dar só uma revisada para vocês entenderem essa matéria de hoje. Nós vimos lá que a semibreve ela é representada por um número, e esse número é o número 1, porque ela é um inteiro. Ela é como se fosse um bolo inteiro. Eu tenho um bolo. Aí eu quero dividir esse bolo para duas pessoas. Então eu vou lá e coloco a mínima. Esses dois pedaços vão se chamar mínima cada um, porque eles são duas metades de um inteiro. Eles valem metade do bolo, que é a semibreve, ok? E eles são representados pelo número 2. Ah, mas eu quero dividir esse bolo em 4. Então eu vou vir com a semínima. A semínima ela vale um tempo. E ela é representada pelo número 4. Por que ela é representada pelo número 4? Vou fazer um desenho aqui do lado, só para vocês entenderem. Porque eu preciso de 4 delas, 4 delas para formar o inteiro, que é a semibreve, que é o número 1, o xeão. Entendeu? E depois eu quero dividir isso, mas eu quero dividir mais, eu quero dividir esse bolo em 8 partes. Então eu vou chegar e vou chamar esses pedaços de colcheia. Por quê? Se ele vale metade da semínima, então se eu preciso de 4 semínimas para fazer semibreve, eu vou precisar de quanto? Vou precisar de 8 colcheias. Aí eu divido mais um pouco aí. Preciso de 8 colcheias para formar uma semibreve. Ok? Aí ele é representado pelo número 8. Certo? Basicamente, a princípio, a gente vai usar esses números aqui, que representam essas figuras, para representar os nossos primeiros compassos aqui, para vocês entenderem isso aí, tá bom? Mas antes também de nós falarmos dos compassos, da fórmula dos compassos, preciso falar com vocês sobre outras coisinhas aqui, ó. Tá vendo essas linhas que eu coloquei de vermelho aqui para destacar? Tá vendo essa aqui? Essa daqui a gente chama de travessão ou barra de compasso. Ela divide cada trecho. Cada trechinho desse aqui é um compasso. Ok? Essa aqui, dupla, chama-se barra dupla, travessão dupla. E esse final aqui, tá vendo que tem um lado mais grossinho e um lado fininho. Ele é chamado de barra dupla ou pausa final. Ok? Porque ele fica no final da música que ele vem. Entendeu? Depois nós vamos ver uma outra que é parecida com essa aqui, mas tem os dois pontinhos, mas mais para frente, talvez numa outra aula, a gente vê isso aí, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, 2, 3 e 4 com um tracinho embaixo. Por quê? Porque os compassos, eles podem ser de 2 tempos, eles vão se chamar binários, podem ser de 3 tempos, eles podem ser chamados de ternários, ou compasso de 4 tempos, ele pode ser chamado de quaternário. Mas como assim 2 tempos, 3 tempos e 4 tempos? Depois, se vocês quiserem uma explicação melhor, lá na página 20 da nossa apostila, que está lá na descrição, vocês podem ter um detalhamento melhor, uma leitura disso daí. E tirar uma dúvida lá comigo, tá bom? Então, o número de cima, ele vai me dizer em quantas partes eu vou dividir cada trecho desse aqui.
Aqui está me dizendo que eu vou dividir ele em 4 partes. No caso, esse aqui de baixo. E o número de baixo me diz qual vai ser o nome de cada um tempo desse aí. Qual vai ser a figura que vai representar cada tempo desse aí. No caso aqui, quem é o número 4? É a semibreve, a mínima, a semínima ou a colcheia? Ah, a Etijane já entrou. Boa noite, Etijane, tudo bem? No caso aqui, ó, é a semínima, é a que vai representar um tempo nesse compasso 4x4. Então, eu posso preencher esse compasso aqui assim, ó. Vou colar 1, 2, 3, 4 semínimas. Tá vendo? Botei pequenininho aqui, para vocês conseguir escrever. Ok? Por quê? Porque cada tempo aqui, que é a figura, é o número de baixo, é o que representa quem vai ser a figura que vai representar o tempo. Entendeu? Agora vamos aos outros compassos. Eu tenho aqui o 2, o 3 e o 4. A gente pode colocar outros números aqui embaixo também, sabia? Por exemplo, eu posso colocar o 2. Por exemplo, deixa eu botar esse 3 aqui mais para baixo. Posso colocar o 2 aqui, ó. Colocando o 2 aqui embaixo, quem é a figura que vai representar um tempo aqui? Vou colocar ele até aqui, ó. 2 por 2. Quem é a figura que vai representar um tempo aqui? É a semibreve, é a mínima, a semínima ou a colcheia? Exatamente, é a mínima. Ela aqui vai representar um tempo. Então, como é que eu completaria aqui? Aqui em cima está me dizendo que eu tenho que ter 2 tempos nesse compasso aqui. Se eu tenho que ter 2 tempos, e a figura que vai representar um tempo é essa daqui, então eu vou colocar 2 mínimas. Eu completei esse compasso aqui com 2 mínimas. Certo? Eu também posso colocar um outro número. Por exemplo, eu posso colocar o 8 aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, 3 por 8. O 3 está me dizendo que eu vou dividir esse trecho aqui, esse compasso, em 3 partes. E cada parte vai se chamar o quê? Semibreve, mínima, semínima ou colcheia? Colcheia, né? Então eu completo esse compasso assim, ó, com 1, 2, 3 colcheias. Ok? Aqui foi uma representação básica dos compassos simples, que a gente pode apresentar com qualquer uma dessas figuras aqui. Aqui. O 1, 2, 4 e 8. Eu não apresentei com 1, porque eu não dei muito espaço aqui, mas vocês já entenderam mais ou menos como é que é o esquema. Agora, nós vamos trabalhar nessa aula mais com o compasso 4x4, aqui, ó, com o denominador 4, que seria o 2 por 4, 3 por 4 e o 4 por 4, que é o que vocês viram ali. Tá bom? Vamos trabalhar apenas com o denominador 4, que seria esse daqui. Certo? Só para a gente entender mais ou menos a divisão de cada um, para a gente entender como é que a gente faz a leitura da maioria das músicas, que geralmente são com o denominador 4. Ok? O numerador, que é o de cima, geralmente muda. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Mas vamos trabalhar com o denominador 4. Certo? Deixa eu só pegar meu apagador aqui. Depois vocês podem fazer um print da tela para vocês terem essa explicaçãozinha dada aí, voltar ao vídeo, tá? Vou apagar só as linhas. A gente vai trabalhar assim a pauta, só para a gente poder fazer a apresentação mesmo. Tá bom? Na última aula, nós também falamos sobre como é feita a leitura de cada figura. Tem uma palavrinha para cada figura. Vocês lembram? Vamos revisar aqui. Para mínima, que a gente pode dizer que ela vai representar
dois tempos, a gente vai usar a palavra bolo. Porque é uma palavra de duas sílabas, né? Então a gente pode dizer que essas duas sílabas, cada sílaba vai representar um tempo. A C mínima, que aqui vai estar representando, nesse compasso 4x4, um tempo, vamos usar a palavra vou. E a colcheia, que aqui ela vai representar meio tempo cada uma, vou até colocar uma dupla de colcheias aqui, que ficou mais fácil. A palavra para ela é vou e. Ok? Vou colocar um trecho aqui, rítmico, para a gente poder estar fazendo a leitura bem lenta, bem devagar, tá? E mais à frente, eu depois vou estar colocando na descrição do grupo uma leitura rítmica bem simples para vocês irem treinando e fazendo, tá? E na próxima aula eu quero ver se vocês conseguiram fazer. Depois vocês vão deixar no comentário. Deixa eu fazer aqui uma bem simples. Eu vou colocar até essas barras de compasso de outra cor para ficarem mais visíveis, ficar mais interessante. Senão a gente pode acabar confundindo com a haste de alguma figura. Ok? Deixa eu pegar meu celular aqui e colocar o metrônomo para funcionar, para a gente ter uma marcação básica de compasso aqui. Ó, o metrônomo é esse aqui, ó, esse aplicativozinho aqui. Vocês podem baixar no Play Store. Ele é bem parecido com o metrônomo real, físico, que parece um reloginho assim de corda, entendeu? Esse aqui é bem interessante. Ele faz a mesma função, ok? Você pode controlar a velocidade, pode mudar os sons da marcação. Tá vendo? Mudei para esse som aqui. Também tem som de chocalho. Como preferir. A princípio, vamos colocar esse som aqui que é mais suave. Ok? Vamos lá. Olhando para cá, vocês já conseguem fazer de primeira, sem escrever os nomezinhos embaixo? Será que vocês conseguem? Vamos lá. Vou só apontar conforme o tempo. Vamos ver se vocês vão fazer aí. Depois eu vou falando as palavras. Ó. 1, 2, 3, 4. Foi difícil? Agora eu vou escrever o nome embaixo de cada uma delas. Lembra das palavrinhas aqui? Ó? Essa daqui a palavra é vou. Vou escrever só na primeira. Essa daqui a palavra é vou. Traço E. Aí tem o vou aqui de novo. E aqui o bolo. Vou. E vou. Vou diminuir até um pouquinho o tempo. Para vocês conseguirem me acompanhar com mais facilidade. Vamos lá?
1, 2, 3, 4. Vou, 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 vou. Vou e vou e vou, vou. Bolo, vou e vou. Conseguiram acompanhar? Vou botar mais lento um pouquinho. Vamos lá. E vou acrescentar um negócio bem legal aqui no final, que é uma barra de compasso que eu não falei com vocês, que eu falei em outra aula, mas acho que dá para falar nessa aqui. Ó. Ela chama-se barra de retorno, compasso de retorno. Mas que também pode ser chamado de ritornelo. É igualzinho uma pausa final, só que ela tem 2 pontinhos, mais ou menos próximo da linha do meio. Isso aqui me indica que eu tenho que voltar ou para o início, ou para uma outra barra de compasso. Vou colocar até uma aqui, ó, de frente. Igualzinha a ela, tá vendo? Ou eu volto para o início, ou eu volto para uma barra de compasso igual a ela. Vou colocar uma ali na frente só para a gente ter um exemplo. Vamos lá? Quando chegar aqui no final, nós vamos voltar tudo de novo. Vamos lá, vou botar mais lento um pouquinho. 1, 2, 3, 4. Vou, 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 vou. Vou e vou e vou, vou. Bolo, vou e vou. Voltou. Vou, 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 vou. Vou e vou e vou, vou. Bolo, vou e vou. Só que na hora de voltar, eu não posso dar nenhum tempo aqui. Eu não tenho pausa, não tem nada, então tem que voltar direto. Quer ver? Agora nós vamos fazer sem eu falar que tem que voltar. Vocês têm que perceber que eu não tenho pausa na hora da volta. Volta direto. Quer ver? Ó. 1, 2, 3, 4. Vou, 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 vou. Vou e vou e vou, vou. Bolo, vou e vou, 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 vou e vou e vou, vou. Bolo, vou e vou. Vocês perceberam que eu não dei nenhuma pausa. Daqui eu já fui direto para lá. Entendeu? Quando você tem um compasso de retorno, se não tiver nenhuma pausa, você volta direto pro início, sem dar nenhuma pausa, sem dar nenhum espaço de tempo. Ok? Porque senão você perde o compasso da música, você perde o ritmo da música, você pode. Se você estiver tocando em grupo, você vai atrapalhar os seus colegas de grupo. Entendeu? Até aqui vocês conseguiram entender? Etiane, conseguiu entender? Tudo certinho? Espero que tenha entendido. A gente já teve essa aula alguns dias atrás, né? A Etiane é uma aluna minha aí já há alguns anos, né, Etiane? Ela é uma das minhas melhores alunas do Flauta Doce. É que tem mais tempo, né? Então, vamos fazer agora outro compasso? Vou apagar esse daqui e vamos passar para o compasso ternário. Um compasso de 3 tempos. Deixa eu apagar aqui. Vou continuar deixando as figurinhas aqui embaixo para a gente ter como referência a nossa leitura rítmica. A aula online só tem esse problema, né? O povo passa de moto lá fora. Todo barulho que acontece na rua vem aqui dentro. É complicado. Mas vamos lá. Época de pandemia foi muito assim, né? Vamos lá. Você tá rindo, né, Tijuana? A vida é assim mesmo. Deixa eu colocar aqui o ternário. 3 por 4. 3 por 4, como vocês sabem, ele vai ter 3 partes de um tempo nesse compasso. Certo? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer outra leitura rítmica aqui. Deixa eu colocar ela até com desenho diferente, só para vocês entenderem que a figura de som ela pode ser colocada tanto assim como assim. De cabeça para baixo. Lembrando, só levando em consideração aqui, ó, se ela em pé, a haste fica do lado direito,
de cabeça para baixo, como se você tivesse girado a haste e passa para o outro lado. Ok? De vermelho. Vocês viram aqui que eu coloquei uma figura diferente, né? Quem assistiu aos aulas anteriores vai saber o que é isso aqui. Isso aqui é uma pausa de um tempo. É a pausa da semínima. É essa figura aqui. Vamos primeiro fazer uma leitura bem devagar. Só para a gente entender mais ou menos como é que vai ser isso aí. Ó, e depois ele vai acelerar um pouquinho. Porque esse compasso ternário, ele é mais... você consegue entender ele melhor um pouquinho mais rápido. Vocês vão ver isso com o decorrer do exercício. Quer ver? Ó? 1, 2, 3. Vou. É voo, desculpa. Vou. Bolo. Vou. Pausa. Ok? Vocês viram que não pareceu nem ternário, né? Vamos acelerar ele um pouquinho? Um, dois, três. Vou, bolo. Vou. Pausa. Vou, bolo. Vou. Pausa. Outra coisa interessante para a gente deixar bem marcado se é compasso binário, ternário ou quaternário, é que o primeiro tempo ele tem que ser um pouquinho mais forte. Então eu vou colocar aqui no início esse sinalzinho aqui, ó. É um sinal que mostra que é o diminuir. Em matemática é um sinal de diminuir. Mas você vai atacar ele mais forte, ó. Vou, sempre no primeiro, tá? Vou colocar aqui, ó. Para marcar sempre o primeiro tempo. Quer ver? Eu não vou mais falar a palavra vou. Eu vou falar agora a sílaba tá. Aí vocês vão perceber melhor. 1, 2, 3. Tá. Pausa. Tá. Pausa. Conseguiram fazer? Show, né? Ficou bem legal. Vamos agora passar para o outro compasso? Fizemos o 2x4, 3x4. Agora vamos para o 4x4. Deixa eu apagar aqui. Deixando aqui nossa palhinha aqui embaixo.
O 4x4 ele é muito usado na música pop, bandas assim, bandas marciais, que é desfile cívico, as bandas de 7 de setembro, porque ele tem aquela marcação de pé, né? Na banda marcial geralmente usado, também pode ser usado o 2x4, mas o mais usado mesmo é o 4x4. Deixa eu desenhar aqui o compasso aqui na frente. Deixa eu fazer aqui algumas figurinhas legais. Alguém se arrisca a fazer esse de primeira? Lembrando que esse aqui a palavra é bolo, é de 2 tempos. Esse aqui a palavra é voe, meio tempo cada um. Esse aqui a palavra é voo. E esse aqui é a pausa de um tempo. Vamos lá. Vou dar 1 minuto aí, vocês podem pausar o vídeo aí depois, quando vocês quiserem, mas vou dar 1 minuto para quem está ao vivo comigo aí, para tentar fazer. Vai lá, Tijane, tenta aí. Depois você me diz se conseguiu. 1, 2, 3, 4. Conseguiram? Vamos lá, vamos fazer comigo? Deixa eu diminuir o ritmo um pouquinho. Colocar no compasso 4x4 de novo. Um, 2, 3, 4. Bolo. Bolo. Voe, voe, voo. Pausa. Bolo. Voe. Pausa. Bolo. Bolo. Voe, voe, voo. Pausa. Bolo. Voe. Pausa. Bolo. Bolo. Voe, voe, voo. Pausa. Bolo. Voe. Pausa. Agora vamos fazer falando a sílaba T, tá bom? 1, 2, 3, 4. Tá,
tá, tá, tá, tá, tá, tá, pausa, tá, 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 pausa, tá, 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 pausa, tá, 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 pausa. Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 pausa. Tá, 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 pausa. Tá, 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 pausa. Tá, 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 pausa. Deu para entender? Ficou legal? Fizemos aí o binário, o ternário e o quaternário na divisão simples. A partir disso aqui, vocês podem pegar uma partitura de binário, dos hinos mais simples. Vocês vão logo identificar essas figuras aqui, bem mais simples que a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, e vão conseguir ler com bastante facilidade, identificando esse compasso aqui na frente, o compasso binário, ternário, quaternário. No inário antigo tinha muito compasso composto, que tinha 6 por 8, 12 por 8, entendeu? Mas no inário novo já é um pouquinho, tem alguns compassos mais simples, entendeu? Então dá para vocês fazerem um pouquinho mais fácil alguns hinos, até porque tem mais hinos mais conhecidos. Dá para vocês lembrarem do hino e virem batendo a divisão rítmica. É bem interessante. Ok? E tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que também é muito usado na leitura de partitura. Nós vamos voltar aqui no compasso ternário, porque isso se apresenta muito em compassos com números ímpares. Quer ver? Vocês vão entender já já o porquê. Nos compassos com números ímpares, que seriam 3 em cima e o 4 embaixo, às vezes eu preciso completar um compasso com apenas uma figura. Mas como é que eu vou completar um compasso com apenas uma figura se eu não tenho uma figura com valor de 3 tempos? Simples. Existe um negocinho, um sinalzinho colocado à direita da figura, e o nome disso é ponto de aumento. Quer ver? É assim. Eu pego uma mínima, por exemplo, que ela vale 2 tempos, e coloco um pontinho do lado direito dela. Esse pontinho, ele aumenta metade do valor da figura. Como assim, professor Anderson? Simples. Se eu tenho uma mínima, eu coloco um pontinho, vai ser uma mínima mais uma semínima. Vai ser igual a uma mínima pontuada, que ela vai valer 3 tempos. Ok? 3 tempos. Se for uma semínima, ela vai valer um tempo. Quanto vale metade de uma semínima? Meio tempo. Então vai valer um tempo e meio. Mas vamos trabalhar primeiro com um tempo, com um compasso cheio de tempos aqui. Como é que eu completaria aqui esse compasso aqui? 3 por 4. Seria exatamente assim, ó. Mínima com pontinho. Mínima com pontinho. Mínima com pontinho. Que seria o mesmo que isso daqui, ó. Que é outro sinal que também é usado na escrita da partitura, que chama-se ligadura. Existem 2 tipos de ligadura. Essa daqui é a ligadura de prolongamento. Ela prolonga o tempo da nota. Eu só falo o primeiro tempo, tá, e vou o restante. Quer ver? Vamos fazer o primeiro. O primeiro é o seguinte. O primeiro é assim, ele é assim, ó. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. O que muda desse para esse é só a escrita.
Esse daqui é a mesma coisa de qualquer um desses três. Tá. Eu só bati aqui para vocês terem a marcação do compasso, mas a minha boca é que é a execução instrumental. Entendeu? Vamos botar aqui uma nota, por exemplo. Ó. Sol, 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 sol. Deu para entender? Ficou legal? Entendeu? Então, vocês aprenderam agora também sobre o ponto de aumento e sobre a ligadura de prolongamento, que ela prolonga o tempo da nota. Show? Alguma dúvida até aí? Etiane, tem alguma dúvida aí? Acho que não, né? Essa é minha aluna favorita. Essa aí sabe tudo. Para não ficar muito cansativo, eu vou estar encerrando a aula por aqui, mas vou deixar lá na descrição do vídeo algumas atividades para vocês, tá bom? Lembrando que essa aula de compasso, ela está a partir da página 20 da nossa apostila, que eu deixei lá na descrição já. Também deixei lá os links das outras aulas, da aula 1, da aula 1.1 e da aula 2. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Terça-feira que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, tem mais, tá bom? Tchau, tchau.